Existem mais de 6.000 tipos de doenças raras, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Doenças raras são consideradas uma doença que afeta 65 pessoas para cada 100.000 indivíduos. Nesse educativo, vamos conhecer uma dessas doenças raras, a Síndrome de von Hippel-Lindau, ou VHL, como também é chamada. A Síndrome de von Hippel-Lindau, ou VHL, é uma doença genética que afeta múltiplos órgãos e múltiplos sistemas, causando tumores benignos e tumores malignos. Principalmente os malignos, eles acontecem no rim e no pâncreas, e os benignos eles podem causar angiomas tanto na retina quanto na região do cerebelo, que é essa região aqui atrás da cabeça. Ela é uma síndrome bastante rara. Bom, a síndrome de von Hippel-Lindau, na verdade é uma doença rara, que acomete indivíduos que têm uma mutação em um gene, que é o cromossomo 3 do braço curto. Isso daqui é por definição, então você tem uma alteração desse gene e, obviamente, quando você tem uma mutação desse gene, você leva uma alteração da função desse gene, ocasionando a síndrome. E a síndrome de VHL é associado ao aparecimento de vários tumores que acometem vários órgãos. A Síndrome de von Hippel-Lindau é uma doença pouco conhecida por parte da população e profissionais de saúde. Por isso, ainda não existem números exatos de pacientes no país, mas acredita-se existir um subdiagnóstico. Eu estou participando atualmente de um registro internacional, então só para dar uma ideia do mundo, nós temos atualmente em torno de 1.300, 1.500 pacientes com diagnóstico no mundo. No Brasil, com diagnóstico, nós devemos ter em torno de 200, 300 pacientes, mas esses números com certeza são subestimados. É uma doença que ainda é pouco reconhecida e pouco diagnosticada do ponto de vista genético. A Síndrome de von Hippel-Lindau, ou VHL, é considerada uma doença genética de padrão autossômica dominante. Quando a gente se refere ao termo autossômica dominante, isso é um padrão de herança genética. É o risco que o pai tem de transmitir a doença que os pais têm de transmitir a doença para os filhos. Então, quando nós falamos autossômica dominante, significa que alguém que tem a doença tem a chance de 50% de transmitir essa doença para os seus filhos. A síndrome de von Hippel-Lindau, em geral, ela segue esse padrão que a gente chama de familiar, ou seja, um membro da família herda do pai ou da mãe, que herda do avô ou da avó. Mas a gente hoje já reconhece os casos que são chamados índices, que são o primeiro caso da doença. Em cerca de 10% dos casos de VHL, o paciente não tem nenhuma história na família e ele é o primeiro caso. Não, nunca tinha ouvido falar sobre a doença e não tem ninguém na minha família, eu sou o primeiro caso. Uma dúvida comum é se pode existir um grupo de risco para a Síndrome de von Hippel-Lindau ou VHL. Necessariamente não é que há um grupo de risco, mas há famílias que, infelizmente, tiveram alterações no cromossomo, dessas células germinativas. As células germinativas são aquelas células que passam de pai para filho, E, infelizmente, essas famílias, quando tem esse diagnóstico, já é reconhecido com famílias que são portadoras do gene do VHL, Ou seja, se eu conheço na minha família tios, primos que tiveram VHL, eu preciso necessariamente ser testado para tal, Então, as famílias reconhecidas que têm essa síndrome já previamente diagnosticada, certamente todos os indivíduos que fazem parte dessa geração, eles precisam ser testados. Então, meu nome é Gustavo, eu tenho doença de VHL, já que é hereditária, acredito que é desde o ano do nascimento. Eu sempre tive conhecimento dela, mas sem ter a comprovação que eu tinha, porque a minha mãe teve, então já era comprovado que minha mãe tinha. O meu avô, que é o pai da minha mãe, e meu tio, irmão da minha mãe, também teve. Mas eu nunca conheci eles acabaram falecendo antes de eu nascer. A causa da Síndrome de von Hippel-Lindau é a mutação de um gene. A Síndrome de von Hippel-Lindau
ela tem uma causa genética e é uma síndrome causada por um único gene, que foi denominado VHL. Esse gene está no cromossomo 3, no braço curto do cromossomo 3, e são variantes genéticas nesse gene que fazem esse gene perder a função. É tão importante isso porque a perda da função desse gene tem um fator causal para que todos os tumores apareçam. É a perda de função desse gene que traz o risco para a pessoa desenvolver as manifestações da síndrome. A síndrome de VHL pode ser classificada em 2 tipos. A causa genética da doença de von Hippel-Lindau é a mesma, mas dependendo da apresentação dos tumores, a doença de von Hippel-Lindau pode ser dividida em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 é caracterizado pela associação com o tumor da glândula adrenal, que chama feocromostoma, que só acontece no tipo 2, e o tipo 1 é caracterizado pela ausência de feocromostoma, mas os outros tumores podem acontecer nos 2 tipos da doença de von Hippel-Lindau. Uma dúvida comum é se a síndrome do VHL pode estar associada com outra doença. Então, a síndrome de VHL, ela geralmente não está associada a outras doenças, mas nada impede que um paciente tenha VHL e tenha hipertensão, diabetes. Então, o cuidado para o paciente ele tem que ser os cuidados que a gente já recomenda para a população geral, mas os cuidados específicos para a síndrome de von Hippel-Lindau. Os sinais e sintomas da doença aparecem de acordo com os órgãos afetados. Bom, os sintomas da doença são bastante variados, porque isso depende bastante da localização desses tumores benignos, os hemangioblastomas, porque os sintomas variam realmente de acordo com a presença ou crescimento dessas lesões em um órgão específico. Por exemplo, se o hemangioblastoma está localizado na coluna dorsal, muitas vezes a dor ela pode ser um sintoma, né? E essa dor pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor na região do pescoço, pode ser uma dor da coluna como um todo, né? Se a localização é mais frequente, por exemplo, no olho, pode ver na retina principalmente, pode haver o aparecimento de uma visão turva, né? Então, eu diria que visão turva, dor de cabeça, dor nas costas de uma maneira geral, fraqueza muscular, são alguns dos sintomas muito importantes de serem reconhecidos. É importante salientar que em torno de 70% dos casos da síndrome de VHL ocorre os tumores malignos, que são os tumores primários de rim, que são chamados carcinomas de células renais. Nesses casos, a gente precisa olhar para sintomas principalmente na urina, que é a presença de sangue, né, na urina, a presença de dor na região lombar, febre, emagrecimento, perda do apetite, fadiga, são sintomas muitas vezes relacionados a um câncer numa fase mais avançada. Os tumores que se desenvolvem são geralmente benignos e podem causar sintomas, dependendo do local onde aparecem. Mas alguns tumores também podem se tornar malignos, como o de rins e pâncreas. Os locais mais comuns são retina, cérebro, ouvido, medula espinhal, pâncreas, glândulas adrenais, rins. Os sinais e sintomas da síndrome de VHL podem aparecer na infância ou mais comumente após os 30, 40 anos de idade. A doença, os tumores, eles vão se manifestando em diferentes idades. Então, as manifestações começam a surgir a partir dos 5 anos de idade. Então, o feocromostoma, que é um tumor da glândula adrenal, ele começa a surgir a partir dos 5 anos. Os tumores no pâncreas a partir dos 10, 15 anos. Os tumores do sistema nervoso central a partir dos 10 anos. Então, é nessa idade que a doença começa a ser diagnosticada. O ponto é que quando existe alguém na família que tem o diagnóstico, aí nós já investigamos todos os membros e as crianças daquela família e nós começamos a fazer os exames muito cedo. E aí a gente consegue dar o diagnóstico muito precocemente. Quando a gente não tem esse diagnóstico, frequentemente o diagnóstico é muito retardado. Ele acontece depois dos 30, 40 anos, quando a doença já está avançada e os tumores também estão maiores. Mas aí com uns 13 para 14 anos, assim, eu comecei a
havia um coro esquerdo, um pontinho, um embaçadinho ali, e aí eu fui no médico, e aí investigando, fazendo todas as investigações, viu que tinha um tumor na retina ali, tinha essa questão, e aí eu lembro que eu fui com meu pai nessa consulta, e ele lembrou já do histórico da minha mãe e falou, melhor fazer uma investigação total, né? As manifestações e sintomas do VHL muitas vezes podem ser confundidos com outras doenças e atrasar o diagnóstico. A síndrome de von Hippel-Lindau ela pode ser confundida com qualquer outra síndrome ou qualquer outro tumor esporádico nas localizações dos tumores onde o VHL pode afetar. Então, o câncer de rim, por exemplo, raramente o urologista vai desconfiar que seja a síndrome de von Hippel-Lindau, a não ser que ele pergunte a história da família e a não ser que ele veja mais de um câncer de rim, ou afetando o mesmo rim, ou afetando ambos os rins. Então, quando você encontra tumores múltiplos, isso é que levanta a suspeita da síndrome de von Hippel-Lindau. E se na família esse paciente que teve um câncer de rim tem também casos de angioma de retina ou do sistema nervoso central, isso facilita muito o diagnóstico clínico. Então é muito importante que os médicos das suas especialidades entendam de forma sistêmica a síndrome, porque a síndrome pode causar manifestações em outros locais, além dos locais onde eles estão habitualmente acostumados a tratar. Então, o urologista tem que prestar atenção em relação a sintomas neurológicos, sintomas oftalmológicos, tanto no paciente como na família. Na época, eu comecei com uma dor no braço, que, na verdade, eu tinha um tumor entre a clavícula e a escápula. E eu gostava de praticar aos finais de semana, jogava tênis e esportista de final de semana. Comecei com uma dor muito forte no braço. E aí procurei um ortopedista para ver o que era e fiquei por 6 meses tomando anti-inflamatório, achando que poderia ser um tendão, alguma coisa, e fazendo somente radiografias. E aí quando eu não passava, depois de 6 meses, eu troquei de ortopedista, foi quando ele pediu uma ressonância magnética e diagnosticou que eu tinha um tumor entre a clavícula e a escápula, já avançado com quase 7 centímetros. Por ser uma doença rara, ainda existe muito desconhecimento sobre a síndrome de von Hippel-Lindau, ou VHL, pela população e por profissionais de saúde. Existe um desconhecimento da doença geral, não só na população, como também entre profissionais de saúde, até pelo fato de ser uma doença extremamente rara, né? Então, assim, tudo que é raro gera mais conhecimento porque não é a rotina dos médicos, né? Então, mas isso é muito importante ser divulgado, as alterações de imagem, os sintomas. Não raro, os sintomas são negligenciados, principalmente em pacientes jovens. Então, né, a mediana de idade é de 25, 26 anos. Então, assim, não raro você vai achar que é alguma outra coisa, que é estresse. Essa parcela da população não procura geralmente profissionais de saúde, ainda não fazem exame de rotina. Então, é uma parcela que a gente tem que ficar mais alerta e pensar na síndrome, porque se não pensar na síndrome, não se faz o diagnóstico. É super importante, então, que o urologista ou o médico da família ou qualquer colega que identifique em algum exame, porque geralmente isso não costuma dar sintoma, mas em algum exame de imagem, solicitado por qualquer outro motivo, vários tumores renais, principalmente se eles forem bilaterais e se acometerem homens ou mulheres jovens, isso precisa acender uma luz amarela, isso pode ser doença de von Hippel-Lindau. No começo das dores eu procurei primeiro um ortopedista. Quando ele fez o exame de imagem com a ressonância, ele já me encaminhou direto para um oncologista, porque ele desconfiou que podia ser um câncer em metástase, alguma coisa assim parecida. Eu não sabia que era o VHL. O diagnóstico da síndrome de von Hippel-Lindau se faz através de suspeita clínica e a confirmação através do teste genético. Então, o diagnóstico ele pode ser feito de duas formas. Ele pode começar pela suspeita clínica,
Quando que nós suspeitamos? Né? Quando o paciente tem o feocromocitoma, quando o paciente tem um hemangioblastoma, quando o paciente tem um tumor pancreático associado a algum desses tumores, ou quando o paciente tem um carcinoma renal de células claras antes dos 40 anos. Então, quando existe uma suspeita diagnóstica por um desses tumores que eu comentei agora, a indicação é realizar um teste genético. E aí o teste genético é que é o diagnóstico definitivo da doença de von Hippel-Lindau. Outra forma de diagnosticar é no indivíduo que já tem o diagnóstico e aí nós temos que fazer o rastreamento genético em todos os parentes de primeiro grau, que são os indivíduos que têm 50% de chance de ter a doença. E aí mesmo que esses parentes de primeiro grau não tenham nenhum tumor, como eles têm um parente com diagnóstico, nós temos que fazer o teste genético. Então o diagnóstico final é o teste genético. O impacto de receber um diagnóstico de uma doença rara assusta o paciente. Qualquer doença genética, o diagnóstico assusta, né? Porque isso daí impacta no risco maior de tumor. Então, a gente está falando de um risco desse paciente ter algum tipo de tumor relacionado à síndrome, em torno de 80%, 90%. Então, o paciente, se ele viver, ele vai ter algum tipo de tumor e, obviamente, isso daí pode impactar. E assusta também porque frequentemente, a gente já faz o diagnóstico da síndrome em indivíduos que já tiveram filhos. E aí tem também esse estresse psicológico, né, do risco e que você vai ter que testar o teu filho e que isso daí pode ter um impacto também futuramente. Então, impacta bastante. O diagnóstico assustou bastante, mas como eu não tinha sintoma, eu tinha até um leve preconceito. Eu falava, isso não vai acontecer comigo. Quando me explicavam o que poderia acontecer, eu imaginava que não ia acontecer nada. Então, continuei trabalhando, levei a vida. Sim, o diagnóstico no começo me assustou um pouco, mas assustou mais quando eu achava que era tudo, né, se tratava de metástase do câncer de células claras, vamos dizer assim. Apesar depois de ter conhecido o VHL, o impacto na minha vida, eu tinha muitas dores no braço, dores no quadril, e conforme o tratamento foi se desenrolando, foi dando andamento, eu fui melhorando bastante, mas a princípio assusta sim, o paciente bastante. Após o paciente receber o diagnóstico de VHL, é importante que sejam testados seus familiares próximos. É muito importante fazer o teste das pessoas da família ou que já tiveram VHL para isso comprovar, né, o diagnóstico molecular, a presença da variante, mas principalmente em quem ainda não tem manifestações. Primeiro, existe um programa de prevenção que é muito mais fácil a gente lidar com tumores menores, a gente consegue tratar de forma conservadora tumores que vão aparecendo ao longo da vida da pessoa, do que aguardar a pessoa ter um sintoma ou ter uma complicação para depois cuidar dessa pessoa mais tardiamente. Então, o teste ele serve para a prevenção. O teste hoje ele é usado para identificar as pessoas que têm alto risco e que devem seguir um programa de prevenção que já está muito bem definido, que são exames da cabeça, né, do crânio. A gente procura usar sempre métodos que não tenham radiação, então a gente dá preferência para ressonância em vez da tomografia. É feito também a análise da coluna para poder olhar a medula neurológica, né, a medula neural, ver se também não tem hemangioblastomas, e o exame do abdômen completo. Ora, a nossa família foi assim, eu fiz o teste genético, como eu falei, meu pai no ano de 85, ele teve um tumor em cerebelo, veio a falecer depois de alguns anos por essa retirada do tumor, que não foi bem sucedida. Então a gente indicou, né, o médico indicou, abriu o precedente para toda a família. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que fizeram o teste genético e deu negativo. Para eles, tudo bem. Porém, minha filha,
ela fez o teste genético e ela também é portadora da síndrome e já vem em acompanhamento. Ela tem 17 anos hoje e desde os 14 anos ela vem em acompanhamento para ver se a doença já surgiu no caso dela. Ela já tem alguns nódulos em cerebelo e em retina também, porém ela está sendo acompanhada pela oncologista dela para ver o desenvolvimento da doença e ver de perto, né, para poder tomar uma atitude antes que se desenvolva e fique como no meu caso, que já estava mais avançado. Vamos entender como é a evolução da síndrome de VHL. Geralmente a evolução da síndrome VHL ela é lenta porque grande parte desses tumores são benignos, né? E o aparecimento de tumor maligno, principalmente o carcinoma de células renais, ele ocorre em 70% dos casos da síndrome de VHL, né? Em geral, quando há um reconhecimento ou a suspeita de um tumor renal, isso precisa ser rapidamente tratado porque essa é uma doença de rápida evolução. Os demais tumores, principalmente os tumores de linhagem vascular, eles não têm um crescimento rápido, né? E eles muitas vezes podem nem causar sintomas de uma maneira geral, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram diagnósticos bastante tardios porque não tinham sintomas algum, né? E já numa fase mais avançada da vida, depois da 7ª década de vida, e que apareceu alguma lesão suspeita de rim. Então, numa investigação que a gente acabou fazendo um diagnóstico realmente de uma síndrome de VHL, mas muitos desses pacientes realmente não têm sintomas. A síndrome de VHL, se não tratada, pode trazer sérias consequências à saúde do paciente. A síndrome de von Hippel-Lindau, ela pode causar muitas lesões permanentes. A gente chama de morbidades. Então, os angiomas de retina, eles podem levar a perdas visuais e até a cegueira, quando eles afetam os dois olhos. Os tumores que dão no ouvido podem causar desde zumbidos até perda completa da audição. Os tumores que dão no sistema nervoso central, que também são benignos, os angiomas de cerebelo, cérebro e medula, podem causar compressão e sangramento, sendo necessárias muitas vezes cirurgias de urgência, né? Principalmente naquelas pessoas que ainda não têm o diagnóstico e não acompanham essas lesões com frequência. E alguns pacientes podem desenvolver déficits neurológicos severos. Já os cânceres de rim, eles podem, depois de um tamanho de 3 centímetros, já existe um risco maior de metástase, e esse é um diagnóstico que a gente não quer fazer nas pessoas, porque isso exige quimioterapia, tratamentos com imunoterapia. Hoje existem vários tratamentos novos para situações de tumores avançados. O mesmo para os cânceres, para os tumores de pâncreas. Então, o meu VHL é mais da parte neurológica. Então, eu tive um tumor na adrenal, mas eu tenho muito no sistema nervoso central. Então, eu comecei a perder força nos braços de novo, início. Então, eu não conseguia me alimentar muito bem. E aí eu operei, e voltava. Até então, eu andava. E um belo dia eu fui fazer uma cirurgia, eu broncoaspirei. Aí eu tive que ser tracostomizada, fiquei na UTI 2 meses. E aí quando eu acordei, eu não movia um dedo. E aí eu parei de andar. Aí a luta começou. Primeiramente eu tive esse tumor grande que foi que me deu a dor entre a clavícula e a escápula. E aí que foi que levou todo ao diagnóstico. E, né, assim, uns meses para frente comecei com muita dor no quadril, dor em acetábulo. E aí quando foi feito o PET-CT e toda a investigação da doença, né, os exames de imagem, eu tenho nódulos em adrenal, nos 2 rins, pulmão, pâncreas, cerebelo e retina. São todos nódulos pequenos que estão sendo acompanhados, porém, o do rim esquerdo virou um câncer renal de células claras, um carcinoma de células claras. Vamos entender quais são os tumores causados pelo VHL ou síndrome de von Hippel-Lindau. Hemangioblastomas.
O hemangioblastoma, ele é um tumor altamente vascular, na verdade ele tem vários vasos que acabam formando esse tumor, então é um tumor altamente sangrante, é um tumor considerado não maligno, que acomete geralmente cerebelo, que é um órgão mais relacionado ao equilíbrio, e medula espinhal nos pacientes com a síndrome de VHL. Frequentemente, nesses pacientes, os hemangioblastomas são múltiplos, então a intervenção vai depender da manifestação clínica. E a gente pode ter esse tumor, que é o hemangioblastoma, na retina, que isso daí impacta no paciente com perda da acuidade visual. Feocromocitoma e paragangliomas. Feocromocitomas e paragangliomas são tumores, na maioria das vezes benignos, 90% das vezes são benignos, produtores de catecolaminas. Né? Essas catecolaminas são hormônios que produzem uma pressão alta de difícil controle, taquicardia importante, então o paciente fica bastante sintomático. Os feocromocitomas, na sua grande maioria, estão localizados nas glândulas suprarrenais, conhecidas também como adrenais, e os paragangliomas eles podem envolver qualquer gânglio no corpo. Na maioria das vezes eles estão aqui na região do seio carotídeo. Ainda não existe cura para a síndrome de von Hippel-Lindau ou VHL, mas existem tratamentos para os tumores. Não existe cura para a doença, é uma doença genética, então nós não temos ainda nenhuma terapia gênica que faça o gene voltar a funcionar, reestabelecer a sua função completa, mas existe tratamento. A primeira etapa mais importante do tratamento é o diagnóstico precoce. É fazer o teste genético o quanto antes na vida, logo após o nascimento ou nos primeiros 5 anos de vida, porque os tumores eles começam a acontecer principalmente após os 5 anos, mas logo após o nascimento tem indicação de fazer o teste genético, e é esse segmento ao longo de toda a vida que muda a vida do paciente. Porque nós não temos como impedir ainda que os tumores apareçam, mas nós temos como diagnosticar os tumores da forma mais precoce possível e assim evitar as complicações. Vamos conhecer as abordagens de tratamento para os tumores relacionados ao VHL. As principais abordagens de tratamento dos tumores relacionados à síndrome de VHL aí são inúmeras e depende da manifestação clínica, mas principalmente abordagens cirúrgicas entram no cenário de todos os tumores pancreáticos, renais, hemangioblastoma, enfim, de todos os tumores que são relacionados. A radioterapia tem uma importância grande também no tratamento, a gente consegue controlar muito bem a doença e controlar sintomas que porventura o paciente pode ter. A gente tem tratamentos sistêmicos, ou seja, tratamentos orais que a gente pode usar para controlar a síndrome e para controlar os tumores relacionados às síndromes. E a gente tem as intervenções locais que podem ser feitas. Então, assim, pacientes com hemangioblastomas de retina, tem uma abordagem específica, enfim, a gente tem várias possibilidades de tratamento nesse cenário. Os tumores dos rins e da glândula adrenal, que podem ser mais agressivos, merecem cuidados especiais. Na urologia, os 2 principais sítios de acometimento da doença de VHL são o rim e a glândula adrenal. No rim, é comum o desenvolvimento do carcinoma de células renais, que é o tumor maligno do rim. Existe aquela consideração de que na doença de VHL a doença é múltipla, então são vários nódulos no rim, acomete os 2 rins. Então a gente tem que fazer uma ponderação importante. Se a gente for operar esse paciente e não tomar cuidado, a gente acaba tirando muito tecido renal saudável e aí, apesar da gente trazer cura do câncer, a gente vai levar esse paciente para insuficiência renal. E aí esse paciente vai acabar precisando de diálise e ter uma série de outras complicações. Então, o tratamento clássico do carcinoma de células renais num paciente que tem doença de VHL é a enucleação, é a ressecção exclusiva do nódulo renal para a gente preservar o máximo de parênquima, de tecido renal saudável. Porque é comum o indivíduo ter que fazer algumas abordagens ao longo da vida. E a gente sabe que para doenças menores do que 3 centímetros, a chance da gente ter uma
complicação, uma metástase desse tumor é muito pequena. Então a gente começa a operar esses pacientes quando as lesões atingem 3 centímetros. No feocromostoma, o tratamento na maioria das vezes é cirúrgico. A gente precisa retirar a glândula adrenal que está acometida por esse tumor, na maioria das vezes benigno, mas que provoca uma série de alterações sistêmicas causadas pela liberação exacerbada da catecolamina. Felizmente, com o avanço da ciência, surgiram novas terapias que estão revolucionando o tratamento da doença. Em relação a novas abordagens da síndrome de VHL, a gente tem um tratamento sistêmico que foi recentemente aprovado tanto nos Estados Unidos pelo FDA quanto aqui no Brasil, que é o Belzutifan, que isso revolucionou, na verdade, o tratamento dos pacientes com a síndrome de VHL e os tumores relacionados. Então, essa medicação, ela age exatamente nessa via que é mutada nesses pacientes, com o objetivo de aumentar a taxa de resposta, ou seja, diminuir esses tumores e prolongar a sobrevida dos pacientes com VHL. Recentemente, um novo medicamento abriu a possibilidade de tratar pacientes com a síndrome de von Hippel-Lindau de uma maneira sistêmica. E o estudo que determinou que esse medicamento era eficaz testou primeiramente os pacientes que tinham câncer de rim. Mas foi tão eficaz os resultados dessa pesquisa porque todos os tumores relacionados ao VHL responderam com esse medicamento, mostrando que o potencial desse remédio era maior do que os cânceres de rim e que ele poderia também ser usado para os angiomas de sistema nervoso central e para os cânceres, né, os tumores pancreáticos, neuroendócrinos pancreáticos, né? Então, esse medicamento ele pertence a uma classe nova de remédio. É uma classe que nunca existia antes. Eles são os inibidores de uma enzima chamada HIF-2-alfa. Se escreve HIF-2-alfa. Essa é uma proteína que é inibida pelo gene VHL, habitualmente. E quando a pessoa nasce com uma deficiência no gene VHL, ela acaba se acumulando na célula e provocando todos os tumores relacionados ao VHL. Agora, imagina um medicamento que substitua esse papel do gene e que iniba esse HIF-2-alfa. É exatamente isso que esse medicamento faz. Então, é como se eu estivesse substituindo a ação do gene VHL por um remédio, por um medicamento que passa agora a fazer a degradação dessa molécula, dessa proteína chamada HIF-2-alfa, que ela é uma proteína de adaptação para a nossa célula, mas no paciente com VHL, ela está acumulada e ela causa todos esses tumores. No tratamento do VHL, é importante a avaliação do benefício clínico das terapias a serem utilizadas e que devem ser discutidas com o paciente. Um tratamento oncológico, principalmente de uma doença complexa, ele precisa sempre ser muito bem abordado e colocado para a família e para o paciente todas as perspectivas e opções de tratamento. Muitas vezes existem mais de uma opção de tratamento, né? E o que a gente faz no nosso dia a dia é chamar as pessoas envolvidas para que elas possam opinar e participar de uma tomada de decisão. Isso é extremamente importante. Numa doença complexa como a VHL, certamente decisões como operar ou não operar e fazer tratamentos medicamentosos é algo que precisa ser sempre discutido. No tratamento do paciente com a síndrome de VHL, é fundamental uma equipe multiprofissional. Então, a doença de VHL é uma doença que provoca o desenvolvimento de tumores numa série de órgãos no corpo humano. Por esse motivo, um envolvimento multiprofissional é extremamente importante. A gente precisa ter um geneticista, um oncogeneticista, que talvez seja o nosso maestro, mas é importantíssimo a gente envolver um oftalmologista para entender se não tem lesão na retina, eventualmente um neurologista para ver se não tem lesão no sistema nervoso central,
o urologista que vai avaliar o rim, a adrenal, o epidídimo, e às vezes o cirurgião do aparelho digestivo ou o gastro, porque também existe risco de lesão no pâncreas. Então, esse tratamento multidisciplinar e às vezes envolvendo até outros profissionais, como por exemplo psicólogos, para darem suporte, explicarem como é que é a situação do paciente que vive com a doença de von Hippel-Lindau, é extremamente importante para trazer o maior benefício possível para o paciente. A ajuda psicológica pode auxiliar o paciente na jornada do tratamento. Eu acredito que o acompanhamento psicológico é fundamental, né? Nós estamos falando de uma doença genética crônica, que o paciente vai ter manifestações ao longo da vida, vai precisar fazer exames de imagem, de ressonância ao longo de toda a vida. Então, ele vai precisar conviver com esse risco, com a doença para o resto da vida. Então, o apoio psicológico, o suporte psicológico é fundamental. Eu precisei de ajuda psicológica bastante. Lá atrás, quando eu fiz o diagnóstico, amadureci muito isso, mas hoje eu preciso muito. Apesar de eu estar super bem resolvida com a doença, minha psicóloga não troco por nada nesse mundo. Eu acho importante essa parte psicológica e terapêutica, de terapia psicológica, você ter junto do tratamento. Eu comecei a me atentar mais a essa parte agora mais velho, que eu comecei a passar com um terapeuta para ver, e ajudou bastante, ajuda... Cada um tem as suas questões psicológicas, mas questões psicológicas relacionadas à doença, às vezes você fica com medo do futuro, é muito importante. A família também cumpre um papel importante no apoio ao paciente com VHL. O apoio familiar é essencial também, né? Até porque, como é uma doença genética, que o paciente vai ter, na grande parte dos casos, vários outros membros da família afetados. Então, o engajamento dos familiares na doença, o apoio dos familiares não afetados é essencial. A família é muito importante no tratamento. Suporte de esposa, mãe, irmãos, é todo um aparato que eu considero de maior importância, conhecimento de tudo, acompanhamento, enfim, é muito importante. Sem dúvidas, a família é de grande importância. No meu caso, principalmente, que foi desde adolescente, assim, então sempre tive muito apoio dos meus pais, da família, para levar em consulta, para fazer o que for possível, o que fosse preciso para ter o melhor acesso ao melhor tratamento. Então, é muito importante também, às vezes você passa por uma cirurgia, você ter o apoio familiar ali para te ajudar na recuperação. Então, sem dúvidas, uma rede de apoio é importante. Acho super importante a família no tratamento. Minha mãe é excelente. Meu marido me ajuda muitíssimo. Acho que ajuda muito. É uma doença, querendo ou não, afeta a família, né? Então, o Lucas, meu filho, fala que eu tenho um bichinho. Até hoje, ele tem 11 anos, mas é o bichinho. A doença, que é um nome feio, von Hippel, é o bichinho e tá tudo certo. A jornada do paciente com a síndrome de von Hippel-Lindau não é fácil e muitas vezes pode ser árdua. A jornada do paciente, uma vez que ele teve esse diagnóstico da síndrome, ela certamente não é uma tarefa fácil, porque a necessidade de exames complementares de maneira frequente, a necessidade de visitas a diferentes especialistas, tendo como base o oncogeneticista, né? E principalmente o estresse relacionados à família como um todo, que eventualmente novos testes vão acontecer com essas pessoas, isso certamente é motivo de estresse, né? Esse estresse pode afetar a qualidade de vida, ele pode afetar o dia a dia dessa pessoa, pode afetar o trabalho, o estudo. Então, é super importante ter um apoio, inclusive psicológico, dentro desse time, né? Onde essa abordagem ela é muito importante para que se encontre aí o equilíbrio dentro do diagnóstico como a síndrome de VHL. A síndrome de von Hippel-Lindau, ou VHL, é uma doença desconhecida por muitos e a informação é uma grande aliada no combate à doença. A informação ela é fundamental hoje para médicos e pacientes
identificarem a síndrome de von Hippel-Lindau. Essa síndrome ainda é muito pouco diagnosticada e muitos pacientes e famílias estão ainda sem o diagnóstico no Brasil. Então é muito importante que a gente traga, através desse programa, a possibilidade de pessoas se darem conta que podem ter von Hippel-Lindau, porque isso vai mudar drasticamente a evolução de toda a sua família. Se você quiser saber mais sobre a síndrome de von Hippel-Lindau ou VHL, já anote algumas dicas ou procure mais informações no núcleo de sua cidade. Facebook, Síndrome de von Hippel-Lindau, Brasil. Sociedade Brasileira de Urologia, São Paulo, sbu-sp.org.br. Hospital AC Camargo Cancer Center, accamargo.org.br. Hospital Beneficência Portuguesa São Paulo, bp.org.br. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, hc.fm.usp.br. A síndrome de von Hippel-Lindau é uma doença rara que cada dia mais conta com estudos e tratamentos que estão mudando a qualidade de vida do paciente. Por isso, o paciente e a família não podem perder a esperança. A esperança nunca pode ser perdida. Eu sempre falo que a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio e nunca olhar pelo que a gente não tem, mas toda a genética que a gente herdou dos nossos pais, tantas outras coisas que nos fazem sermos quem nós somos, tantas capacidades e habilidades que a gente pode desenvolver a partir de um diagnóstico, traz sim. O VHL traz muita maturidade para quem tem VHL, porque precisa enfrentar situações que outras pessoas normalmente não enfrentam no seu dia a dia, na sua vida corriqueira. São situações de afastamento de trabalho, situações de perdas de familiares, de perdas até de oportunidades, né? De uma pessoa, por exemplo, que perdeu a visão, ou que perdeu a audição, né? Ou que perdeu movimentos do corpo. Então, é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que o VHL pode ser prevenido e que hoje, com as novas abordagens de tratamento, a gente precisa sim ter muita esperança no futuro. Eu acho que o diagnóstico do VHL assusta muito. Eu acho que é um pouco normal desanimar quando você recebe uma notícia difícil, mas que isso sirva de estímulo para você dar mais valor para a vida, para as coisas importantes e tocar a vida como deve ser. Acho que todo mundo tem uma luta. Cada um tem uma coisa difícil. Então, horas eu estou na cadeira, outro tem uma dor de cabeça, outro tem um câncer de rim, e por assim vai. Todo mundo tem uma luta, né? Às vezes dinheiro, mas cada um tem uma vida que tem. Eu acho que você tem que fazer o melhor possível com isso. Olha, o conselho que eu posso dar é que desanimar jamais, né? Eu era jovem, né? Me considero ainda jovem. Hoje, quando num diagnóstico em torno de 46 anos, que eu fui descobrir a doença, hoje com 50, então estou vivendo, tenho uma vida boa, tenho uma qualidade de vida boa, consigo ainda desenvolver trabalho, dirijo, vida normal.